do Senhor, amém? Amém. Bom, nesse momento, né? Estamos orando aqui pela vida do pastor Jovelino, né? Nessa noite. Vai trazer a palavra do Senhor, né? Que os irmãos fiquem atentos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, amém? Amém. Que os irmãos possam abrir o seu coração, né? Para receber a palavra do Senhor, amém? Vamos orar pela vida do pastor, né? Nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor amado, coloca a vida do pastor de nas tuas mãos, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa usar o teu servo, Pai. Que o Senhor possa usar o teu filho, Senhor, conforme seja a tua vontade. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, colocar a palavra certa na boca dele, Senhor, que nós já sabemos que ele já está preparado, Senhor, nessa noite. Mas que o Senhor possa usar ele conforme seja a tua vontade. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas que o Senhor venha abençoar a vida dele nessa noite, que a tua palavra seja pregada nessa noite, em nome de Jesus. E eu louvo e agradeço, Senhor, pela minha rica oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu vou usar um versículo do Antigo Testamento e nós vamos parafrasear ele mais na frente no outro. Levítico capítulo 6, versículo 10. Na verdade eu só ia ler o 13, mas para que não ficarmos sem contexto, diz-nos assim a palavra do Senhor. Esse aqui era o costume, né, do sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e se levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha dele a cada manhã, e sobre ele porá ordem do holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e jamais se será apagado, deverá ser apagado. Os irmãos podem se assentar. Sei que é muito conhecido dos irmãos essa passagem, e o contexto é justamente para que venhamos entender por que ele falou que o fogo jamais deverá ser apagado. Por quê? Era costume do sacerdote Arão, todos os dias, ele disse, costume não, a obrigação de entrar no tabernáculo e queimar incenso ao Senhor. Dentre uma das suas atribuições, não apenas queimar o incenso, não apenas cuidar do candelabro, tirar o pavio e colocar o óleo novo, porque quando Arão fazia isso, eu não sei se os irmãos lembram, mas um dos atos, os fenômenos, né, da natureza que acontecia, os irmãos sabem que havia uma coluna de nuvem que ficava durante o dia sobre o tabernáculo, e durante a noite era uma coluna de fogo. Os irmãos sabem como é que esses sinais se trocavam durante o dia e durante a noite? Era justamente na hora que Arão entrava no tabernáculo para fazer as suas ordenanças cerimoniais que Deus tinha mandado. Quando ele apagava os pavios do candelabro de manhã para trocar aquela nuvem, aquela coluna de fogo que estava sobre o tabernáculo, se apagava. E durante o dia, com os sacrifícios que eram oferecidos no templo, aquela fumaça subia aos céus e aquela nuvem, como é que eu posso dizer, propiciava, né, aquelas pessoas uma sombra. O cara conversa com o pastor ali atrás, ele falando que ficou num determinado local e era muito quente. Chegou até a ter princípio de insolação, está desidratado. Aí imagina você naquele local, uma nuvem, como que uma brisa
sobre vocês, aonde vocês estão, esses dias que nós estamos vivendo aí, nesses caminhos. Ali era a proteção de Deus sobre o povo. Isso acontecia quando ele levava quando ele queimava, né? Acendia os pavios. E quando ele apagava, que no caso era quando amanhecia o dia, quando chegava no período da tarde, que ele ia oferecer o segundo sacrifício, que era um de manhã e outro à tarde, quando ele acendia o último pavio, a Bíblia diz que toda aquela fumaça que foi feita durante o dia, que estava sobre eles, se transformava numa coluna de fogo. E o povo via aquilo todos os dias. E Arão todos os dias entrava ali. E ele trazia uma brasa. E essa brasa que ele trazia era lá do altar de holocausto. Porque essa brasa, ela simbolizava um fogo que o próprio Deus acendeu. Vou fazer uma representação para você entender um pouco sobre o tabernáculo. Imagine que essa parte daqui para trás era o lugar santo dos santos. Tinha uma cortina aqui. Dessa parte até as cadeiras da igreja ali simbolizavam, vamos assim dizer, o lugar santo. E das cadeiras até a grade simbolizava o ato. E esse altar de holocausto ficava lá no lado. E aí ele pegava lá daquelas brasas do altar de holocausto e trazia até o altar de incenso. E aqui ele incensava todo esse ambiente com a presença do Senhor, com aquelas ervas aromáticas, né, que Deus fazia, que ele fez, vamos assim dizer, uma mistura, né? Não é alquimia não, viu? Ele fez uma certa mistura para entrar no santuário. Tudo isso tinha um significado. E tudo isso voltava para Cristo. E o mais interessante é ver que muitos de nós deveriam conhecer muito disso. Mas às vezes a gente faz vista grossa para as coisas que Deus deu muita importância. Certo dia eu conversava com um irmão a respeito do tabernáculo. E ele me questionando sobre a criação dos anos do mundo. Falei, irmão, Deus usou 3 capítulos, Gênesis 1, 2 e 3, para descrever a criação dos céus, do universo, das galáxias e dos anjos e do homem. Agora, quando ele foi descrever o tabernáculo, a Bíblia diz que ele usou 50 capítulos. Qual dos dois você acha que para Deus era mais importante? Ele falou, é aquilo que Deus demorou mais para descrever. Exatamente. E às vezes a gente não faz entendimento dele porque achamos que é uma coisa antiga. Não, isso aí é no Velho Testamento, mas isso representava Cristo. Isso era a sombra de Cristo. Então, se você não entende a sombra dele, como é que você vai entender a revelação? Se você tem um software que ele é antigo e você já vai logo pegando o mais novo, se você está sem linguagem de programação, se você não consegue, antigamente, os irmãos aqui que é do meu tempo, e lembra que tinha máquina datilográfica? Irmão, que tinha um curso de datilografia, estava quase empregado. Era muito melhor do que canudo de faculdade hoje, nem se compara. E aí depois veio para a digitação. Quem digitava no computador era outro nível. Vamos assim dizer, era prateleira de cima, mas você já não podia começar direto digitar no teclado, porque o teclado é sensitivo. E as teclas da máquina, ela não, você tem que empurrar. Então você tinha que primeiro praticar, e aí depois com a leveza você conseguia fazer. Então primeiro você tem que entender o princípio, para depois você viver a promessa. E o que eu estou dizendo? É que quando o sacerdote entrava, isso era dever do sacerdote, entrar e manter o fogo aceso sobre o altar. Esse fogo não poderia ser qualquer fogo, porque Nadab e Abiú, eles tentaram acender um fogo estranho diante do Senhor. E a Bíblia diz que um fogo saiu diante do altar e os consumiu. Porque esse fogo não era o fogo que o Senhor trouxe. Então não é qualquer fogo que nós devemos trazer até a casa do Senhor. E nem muito menos usar na casa do Senhor. Deus já estabeleceu princípios. E se nós formos contra os princípios de Deus, irmão, entenda uma coisa. Se
Se você quebra um princípio hoje, lá na frente esse princípio vai te quebrar. Não tem como. Mas tem aquele ditado, né? Se falasse, resolvesse, acho que todos nós aqui seríamos médicos, advogados, dentistas. Essa acho que era a vontade dos nossos pais. Estuda, meu filho, vai para o colégio, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Deus falou em Deuteronômio, falou: olha, eu te proponho de hoje a lei e a maldição, a bênção e a maldição. Escolhe tu, porém, a bênção. Ele não fala: olha, faz isso. Mas nós fazemos o quê? Conforme o nosso entendimento, conforme o que a gente sabe, a nossa estultice, nós achamos que somos sábios. E existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento, irmão. Sabedoria é manipular o seu conhecimento para a melhor forma possível. Conhecimento é um ajuntamento de muita informação. E informação é simplesmente alguma coisa que você ouviu dizer por aí. Quer ver um exemplo? Bem chucro mesmo, para mim não quero perder tempo com isso. Quantos aqui sabem que o tomate é uma fruta? Glória a Deus. Isso é conhecimento. Agora aqui, quantos já comeu salada de fruta? Não levanta a mão não. Já? Com tomate. Ah, mas não é fruta? É fruta? É ou não é? Mas a sabedoria diz que essa fruta não deve ser colocada na salada. Nós temos que ter esse tipo de sabedoria. O fogo que ele está dizendo aqui, o sacerdote deveria manter aceso continuamente sobre o altar. Uma vez que ele já foi aceso, irmão, quem acendeu esse fogo foi o próprio Deus. E uma vez que ele acendeu esse fogo, cabe a mim e a você mantê-lo aceso dioturnamente diante do altar do Senhor. Irmãos, aonde está aquela sua alegria? Que quando ouvia-se dizer, vai ter um culto, vai ter consagração, vai ter evangelismo, vai ter oração, vai ter disciplina, vai ter palavra, vai ter conhecimento, eu vou para a casa do Senhor. Sabe, com o passar do tempo esse fogo vai se esfriando. E a Bíblia diz que o sacerdote tinha que manter esse fogo ardente continuamente sobre o altar do Senhor. Onde é o altar do Senhor hoje, irmãos? Seu coração. Só que o sacerdote, quando ele entrava lá, quando ele tinha uma espiritadeira, mas ele tirava as cinzas que estavam sobre aquelas brasas que ainda havia, porque o fogo não podia apagar. Mas durante a noite toda ficava aquelas brasas, aquelas cinzas, e ele recolhia, sabe, aquelas cinzas e guardava. Aquelas cinzas, elas tinham umas representações, dentre uma delas, eu não sei se você se lembra, quando Jesus foi morto, e quando ele foi sepultado, ele não foi sepultado em Jerusalém, foi sepultado próximo a Jerusalém, no túmulo de José de Arimateia, um local limpo, reservado, para quê? Para as cinzas dos santos. Aquelas cinzas simbolizavam o quê? A oração. Você sabia que tinha um altar de incenso, e naquele altar de incenso havia muitas cinzas, e quando os reis iam, falar com o Senhor, quando Davi teve aquele momento que ele viu o seu filho, que foi fruto de uma traição, que Deus falou através do profeta, falou: seu filho vai morrer, Davi. E ele pegou o que? Um pano de saco e o que mais? Cinzas. O que simboliza essas cinzas para Deus? Essas cinzas era algo que esteve diante do altar do Senhor, para que o Senhor olhasse para aquele povo, para aquele irmão, para aquela irmã que estava diante do altar dele. Ele jogava aquelas cinzas por cima, como quem dissesse: Senhor, lembra que um dia eu estive diante do teu altar. Senhor, lembra que um dia esse fogo ardeu no meu coração, Senhor. Hoje a brasa está pouquinha, mas Senhor, lembra que eu estive lá. O tempo vem passando e as cinzas vêm acumulando, e nós não paramos para
retirá-las. E as cinzas atrapalham o churrasco. Porque, na verdade, o altar, ele simboliza muito o churrasco. Deus gosta de churrasco, irmão. A gordura, você sabia que você não podia comer? A picanha era de Deus. O aroma agradável. Quem nunca gostou do cheiro do churrasco? Você passa meio dia ali no fogo, você vê aquele churrasco, o irmão cai assando a carninha. Você fala, eita, eu vou gostar lá. E aí você pode ter certeza, quando ele pega a churrasqueira e ele vê aquelas cinzas, a primeira coisa que ele faz, tirar a cinza, aquela brasa velha. Por quê? Porque aquilo ali vai subir para cá e vai estragar o churrasco, irmão. E é o que nós temos que fazer. O que simboliza essas cinzas, no ponto de vista que eu estou querendo dizer hoje? As cinzas simbolizam aquilo que impede o fogo arder novamente. E quem tem que fazer essa tiragem, sabe, essa limpeza, é eu. Não vai ser o Espírito Santo que vai descer do céu e vai vir limpar o meu coração. Isso não, isso é eu que vou ter que fazer. Irmão, que cinza é essa? É a amargura, é a falta do perdão, é aquilo que o pastor estava falando aqui, é a incompatibilidade. Sabe, eu não gosto desse jeito desse mundo, eu não vou batalhar com esse pastor, ele não fechar. Eu não gosto do jeito que ele fala. Eu não gosto do jeito que essa irmã anda. Eu não gosto disso, irmão. A Bíblia diz no Novo Testamento: não permita que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração e ela venha contaminar todo o seu corpo. Às vezes uma cinzinha que está sobre o nosso coração impede aquela chama, aquela labareda, aquele fogo ardente vir sobre nossas vidas novamente. O que impede às vezes é só essa cinza. Ela tem duas representações. A primeira é excelente, porque ela fala das orações dos santos, mas no Novo Testamento ela fala a respeito das coisas que impedem a presença de Deus de descer. Lembra que quando Moisés entrou lá no monte, a Bíblia diz que Deus falou: Moisés, tira as sandálias, porque essas sandálias elas tinham em torno de 3 a 5 milímetros. Essas sandálias impedem você de estar com os pés totalmente em mim. E quando nós permitimos que essas cinzas se acumulem sobre o altar do Senhor, elas impedem o agir de Deus, o fogo de Deus, de queimar mais uma vez essa brasa. E a Bíblia ainda diz não só que ele deveria, como é que eu posso dizer, manter essa brasa acesa, mas ele também tinha que repor essa lenha. E isso cabe a mim, a você, irmão. Todos os dias ele fazia isso, de manhã e de tarde. Todo dia ele ia lá e ele tinha que fazer a seu devocional, não sei, mas era uma obrigação cerimonial. Ele tinha que ir lá para colocar nova linha, tirar a cinza velha e colocar nova linha. Eu sei que passa muitas vezes no dia e você tem que ter um momento de devocional com Deus. Esse é o seu momento de você tirar essa cinza velha. Esse é o momento de você, sabe, o Espírito Santo dar aquela tomada para o fogo acender, e vai passando os seus dias. Nós somos humanos, né? Às vezes passa dias que a gente deixa o nosso devocional de lado. É uma cinzinha a mais que no outro dia nós vamos ter que tirar. E com o passar do tempo ela vai encrostando. Eu não sei se você já viu alguém quando vai limpar uma churrasqueira, quando ela está quente é melhor de limpar, porque a gordura está, vamos assim dizer, mole, mas depois que esfria, aí ela gruda, aí se torna mais difícil. É como a Bíblia diz: não deixe que sua ira transponha o outro dia, não deixe que ele perdure até o outro dia. Se você tem uma queixa contra um irmão, vá lá e fale com o irmão. Irmãos, nós vamos para o céu, e lá no céu não tem divisão, lá no céu não tem placa A, placa B, placa C, lá só tem um Deus, e todos nós estaremos diante dele. E como o pastor lembrou, a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Tudo aquilo que não é de Deus, a presença dele queima. E sabe por que eu e você somos tidos como esse altar, onde o fogo de Deus tem que estar continuamente aceso? Porque só existe uma coisa que o fogo não consome:
consome rocha. Fogo consome água, claro, você já viu o bombeiro jogando litros e litros de água no incêndio e não apaga, e aí ele vai, é claro que vai vencendo, né? Mas por um tempo você vê que o fogo consome a água, ele apaga. Agora, uma coisa que o fogo não consome é outro fogo. E se você é uma labaredinha junto da labaredona do Senhor, que é o próprio fogo, você se une a Ele. E aí você já não é mais uma labareda lá no canto, você é como se fosse um braseiro. E ali o Espírito Santo sempre está assoprando. Para quê? Para que a seu fogo vá, para que ele encha mais, para que as pessoas possam sentir o calor do Espírito aonde você estiver. Mas nós temos que fazer essa nossa meditação diária, esse nosso dever diário, sim, de fazer alguém entrar no Santo dos Santos, de entrar diante da presença do Senhor e rasgar o nosso coração para o Senhor. Este lugar aqui eu não consigo fazer. Senhor, tira de mim isso. Eu já tentei muitas vezes, Senhor, mas eu não consigo. A sua vida, irmão, tem que ser um espelho, como o pastor lembrou. Você tem que ser pautado no que diz a Escritura. Se você não vive o que você prega, Deus vai te fazer viver o que você pregou. E não tem fuga. Se eu não vou pregar sobre amor, porque eu não gosto de amar, beleza, Deus vai te fazer amar para depois você pregar sobre amor. Então não existe dois campos. Você tem que estar sempre tentando se moldar no altar do Senhor e permitindo que o fogo dele venha te queimar. Por que você está dizendo isso, irmão? Veja o que a Bíblia fala no Novo Testamento. A gente não tem tempo para falar, né, como a gente queria. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Não apagueis o fulgor do Espírito. E outras traduções, que tradução é essa que eu estou aqui? King James, olha só o que diz a revista: não extingais o Espírito. Outras traduções, NTH, não extingais também o Espírito, mas existem outras, né? Deixa eu ver, a RA, o que ela diz? É porque uma diz: não apagueis o Espírito. Irmãos, o que esse versículo quer dizer? Não apagueis o fulgor do Espírito. Sabe aquela alegria que você tinha quando você vinha para a igreja no começo, quando a sua caminhada cristã? Não permita que o diabo apague esse fogo. Mantenha ele aceso. Isso é um dever nosso, irmão. Nós temos que estar sempre buscando a Deus para que ele venha manter esse fogo dele aceso. E algumas traduções dizem: não decepcioneis o Espírito de Deus. Uma diz: não apagueis. Aqui está dizendo: não apagueis o fulgor, a alegria, o desejo. Porque Pedro, antes do dia de Pentecostes, ele era uma pessoa. No dia que o fogo do Espírito veio sobre ele se transformou numa outra pessoa. E aquele fogo que estava sobre ele não mais saiu. Porque a Bíblia diz que não mais sobre, mas sim em. Então está dentro de nós esse fogo, essa chama, ela não pode apagar. Não permita que as suas adversidades, não permita que os seus sentimentos, não permita que os seus ressentimentos, não permita que as tribulações, que as aflições dessa vida venham a apagar aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu comecei a escrever um livro, tem tempo, e aí eu parei. O nome do livro era O Poder da Visão. Esses dias teve um irmão, já estou terminando já, pregou quinta-feira aqui, e aí acabou o culto, a gente começou a conversar pelo celular, e ele me falou algo que me fez voltar no tempo que eu tinha começado na minha caminhada, e eu me alegrei muito, sabe? Porque às vezes, irmãos, você começa a caminhar, e eu já preguei muito sobre isso, só que existe uma baseline, que é uma linha de base. Você tem um projeto, o seu projeto é chegar até aquela coluna, mas no meio do caminho vai aparecendo algumas alternativas
e você vai se desviando do caminho, e aí depois você tem que voltar. Lembra que a Bíblia diz? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta para a linha, o começo de novo, para você chegar lá e vislumbrar. Sabe por que Abraão saiu da casa dele, deixou toda a parentela e tudo aquilo que ele tinha? Abraão era rico. O pai de Abraão era mercador de escravos. Ele fazia, indumentárias, esculturas e ídolos para vender. Ele era rico. E Abraão deixou tudo aquilo, sabe por quê? Por causa de uma visão que ele teve. Aquele fogo acendeu no coração dele. Ele viu uma cidade que nenhum construtor ainda tinha feito. E Deus te mostrou o que, meu irmão, quando Ele te chamou pela primeira vez? O que é que Deus falou no seu coração? E que o inimigo tem permitido muitas vezes, tem tentado apagar essa chama que Ele colocou no teu coração. Nós iremos lutar, irmãos. E essa chama, tem uma música que diz, né? Essa chama, ela não vai se apagar. Não é porque nós somos bons, não, mas é porque nós vamos estar sempre diante do altar do Senhor. Nós vamos estar clamando a Deus, pedindo: Senhor, reacende de novo, Senhor, esta chama. Não permite, Senhor, que a frieza do mundo, que as dificuldades venham nos fazer te decepcionar. Que esse fulgor, essa alegria, essa motivação do Espírito esteja sempre em nossos corações. E que eles venham nos levar, Senhor, a lugar que muitas vezes nós não queremos ir. Mas se é o Senhor que nos manda, nós queremos estar lá, porque nós queremos fazer a tua vontade. E aí, meu irmão, você pode ter certeza, não será apenas nós, mas todos aqueles que estiverem ao nosso redor irão ver o que Deus fez na nossa vida. E nós vivemos para isso, para glorificar a Deus. É como foi cantado aqui, é uma estéreo, mas Deus faz ela mãe de filhos. Esses dias eu postei um post, me chamou muita atenção, a história de Lázaro. É muito fácil você crer em Deus quando o fogo está caindo, quando você está falando em línguas, está gritando, rolando. Glória a Deus, é muito bom. Mas quando chega no outro dia, que você está aqui nem Jó, que você caminha e começa a perguntar: Senhor, por que comigo? Por que eu? O que eu fiz? Senhor, por que você não pegou aquele irmão, aquela irmã, mas não eu? O que eu fiz, Senhor? E nesse dia ainda você continuar crendo naquela palavra que ainda não se cumpriu. Isso é você limpando o altar, deixando o holocausto preparado. Sabe o que Elias fez antes que o fogo cair do céu, irmão? A Bíblia diz que ele erigiu um altar para o Senhor. E lá ele colocou as pedras e ele fez uma oração: Senhor, que esse povo saiba que o Senhor é Deus. A Bíblia diz que o fogo desceu. E às vezes a gente ora, jejua, faz tantas coisas e o fogo não vem. Não, Deus não tem problema nenhum, irmãos, em mandar fogo do céu. Só que Deus não manda fogo em altares cheios de cinza. Que essa palavra fique no seu coração. Que o Espírito Santo possa renovar, sabe? Quando nós formos dormir, que às vezes a gente não vê, mas peça para o Espírito Santo te mostrar. Sabe, eu não sou daquele que aponta o dedo, não. Por que eu não aponto o dedo? Porque eu não gosto que aponte o dedo para mim. E a Bíblia diz que aquilo que eu não gosto que faça comigo, eu não faço com outro. E eu estou vivendo um princípio bíblico. Então, eu tento pedir para o Senhor tirar isso de mim. E na maioria das vezes tem dado certo. Algumas vezes não. Mas, pelo sim ou pelo não, vamos fazer uma oração? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este dia. Esse dia que o Senhor nos trouxe aqui, nos permitiu estar mais uma vez na presença dEle. Um dia de domingo, ao qual nós separamos para que a presença dEle esteja conosco. E que o Senhor não apenas esteja conosco aqui na casa dEle, mas que Ele venha, sabe, desculpa a expressão, que Ele venha fazer uma faxina no nosso coração. Que Ele venha nos limpar
venha fazer aquilo que nós não damos conta de fazer. A Bíblia fala que aquela mulher que perdeu a dracma, ela começou a vasculhar de todas as formas até encontrar aquele tesouro para ela, que o Senhor, que uma vez já vasculhou esse planeta todo, Ele nos achou e Ele para Ele. Não estou dizendo que a gente fala, não, mas para Ele nós somos muito importantes, muito grandiosos, porque a Bíblia diz que Ele deu o Filho dele por amor de nós. Ninguém faz isso por algo que não vale a pena. Talvez você se olhe e não se vê como quem vale a pena, mas o Senhor já olhou no seu coração, o Senhor já prescrutou os teus caminhos e o teu pensamento, e Ele diz: você vale a pena. É por isso que eu enviei meu filho antes ainda de você nascer. Eu já paguei o preço por você. Agora o que cabe a mim e a você? Manter esse fogo aceso, essa chama acesa, nova, revigorada todos os dias. É fácil? Não. Muitos têm desistido, muitos têm abandonado o Senhor, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, se Ele tem nos ajudado até aqui, é sinal de que a gente pode caminhar um pouquinho mais. Então vamos agradecer a Ele por isso. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua casa, Pai, e aqui não é um lugar senão o Teu altar, Senhor, simbolizado no Antigo Testamento a Tua casa. Mas hoje, Senhor, nós somos a Tua casa. Então, ó Pai, que o Teu Espírito venha encher os nossos corações, não apenas de coisas boas, ó Senhor, mas que esse Teu fogo consumidor